Olá! O Especiais TV USP está de volta com a série de palestras sobre ciência política, uma promoção da USP através do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc e a FEFELET, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP São Paulo. Hoje, você confere a palestra do professor Paulo Rissi, do Departamento de Ciências Políticas da FEFELET, sobre o tema A Racionalidade do Voto em Contextos Não Democráticos. Uma ótima oportunidade para você comparar com tudo que está acontecendo no atual cenário político brasileiro. Então, confira. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, por esse convite. É a minha primeira vez em Piracicaba, já passei bastante, um pouquinho, Obrigado, pelo centro, pelos prédios históricos. É bom estar aqui, sobretudo porque se trata de uma possibilidade de tratar de um tópico, com alunos ou professores de outro departamento, Eu faço pesquisa nos últimos anos sobre o que eu chamo o período mais desconhecido da história política brasileira, que é o antes de 46, e com um viés da ciência política, Esse viés da ciência política, infelizmente, significa que, no fundo, eu dialogo sozinho, ou com as paredes, porque tem poucas pessoas que fazem pesquisa. A ciência política é muito mais interessada e focada no pós-88, Então, quando a gente volta no tempo, geralmente nós prendemos apenas o período 46-64, que é outro período democrático, da experiência brasileira, mas geralmente apenas para fazer comparações com o pós-88, para dizer quanto o pós-88, na democracia de 88, funciona, ou funcionava até alguns meses atrás, a respeito àquela democracia experiência de 46. Com os eventos dos últimos meses, acredito que muito cientista política, com certeza, vai se dedicar ainda mais ao pós-88, Então, o meu diálogo constante do dia a dia é com historiadores, sobretudo, mas e também com parte dos economistas, mas, porém, em particular, com muito do mundo acadêmico mais fora do que dentro do Brasil. Por quê? Porque eu acho que todo mundo conhece um pouquinho da Primeira República, sobretudo por causa do vestibular, Vocês foram obrigados a passar pela fase FUVESP aqui, isso? O Enem, enfim, Mas voltar a estudar coronelismo, Pacto Campos Salles, não sei se alguém lembra ainda, ou cancelaram definitivamente das lembranças, Mas o fato é que quando se pensa, se fala, se escreve sobre a Primeira República, há geralmente um processo de vitimização daquela experiência, dentro de uma perspectiva de como as instituições funcionavam, de como os atores políticos e a própria sociedade interagiam entre si, Então, isso existe, digamos assim, um senso comum, que pode ser visível nessas belíssimas charges, da época, extraídas dos jornais daquele período, da Primeira República, entre 1889 e 1930, que tratam das eleições. Então, nessa aula, nessa minha palestra, eu estou tentando focar a questão da dinâmica das eleições durante a Primeira República, em particular focando o período pós-1900. Por que esse tópico? Bom, porque sou cientista político, todo cientista político tem uma fixação com eleições, E mais do que isso, porque a minha intenção é explicar o processo de democratização, do Brasil e também em chave comparativa. Entender qual é a dinâmica, quais são as variáveis que levaram vários países a democratizar, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Então,
hoje eu me prendo apenas à Primeira República, falo um pouquinho também da era Vargas, né? Que também foi antes do golpe, né? do período varguista, em 1937, nós tivemos entre 30 e 37 um período no qual vingaram eleições a nível nacional, em 33 e 34, e também a nível local, nos estados, entre 34 e 37. Então, qual é o senso comum? Essencialmente é esse. Eleições é bagunça, eleições é violência, eleições é cacetete nas pessoas que iam votar, né, nos eleitores. Eleições é, essencialmente, candidatos degolados. Já ouviram essa expressão? Não sei se lembram. A ideia da degola, né, significa que, essencialmente, os deputados, os candidatos, ao chegar no Congresso Nacional, apresentavam seus diplomas, né, mas, de acordo com várias negociações políticas, eventualmente eles eram degolados, ou seja, não reconhecidos, né, pela situação, pelos vários acordos entre os presidentes e os partidos majoritários, etc, etc. Né? Então, essa é uma charge belíssima, né? Onde o degolado diz: misericórdia, senhor Carrasco, eu perdi a cabeça, mas ainda me fica o estômago. Né? Outra charge, né, conta um pouquinho da história do voto de acordo com a visão, que eu diria estereotipada, sobre os pleitos eleitorais nessa época. Né? Então tem um coronel, enfim, uma guarda, levando quem? O eleitor. Por que o esqueleto? Porque justamente a ideia de que também naquela época, já ouviram a expressão, os mortos votavam. Né? Ou seja, não havia um eleitorado, se alistava todo mundo, até os mortos, porque justamente era uma situação de fraude eleitoral constante. Né? E o controle do voto, a belíssima frase: povo livre vota nos candidatos do governo. Né? Como dizer, no fundo, todos os cidadãos eram, de certa forma, obrigados no processo eleitoral a escolher os candidatos da situação. Né? Então, esse é o senso comum em alguns dos mais conhecidos historiadores, e esse Porto foi até membro do Tribunal Superior Eleitoral, né? Esse é José Murilo de Carvalho, um historiador reconhecido, né? Através dos quais nós percebemos, essencialmente, a ausência de uma reflexão consolidada a respeito de como as instituições funcionassem naquela época. Né? Lendo essas frases, por exemplo, a de Porto, o foco é sobre a fraude eleitoral. Né? Não há dúvida nenhuma quanto à falsificação das eleições naquela República Velha. Torna-se um truísmo classificá-las de eleições a bico de pena. O que é uma eleição a bico de pena? É uma eleição forjada, né? Onde há uma pessoa, geralmente o mesário, o presidente da mesa, que escreve com a própria pena o nome dos eleitores e forja a ata final, que serve de reconhecimento para os candidatos. Então, tais como as do regime anterior, o monárquico, falsamente corretas em vista da documentação apresentada, mas, em verdade, inteiramente falseada. Essencialmente, a única coisa que importa aqui é a ideia de uma fraude constante. A segunda frase, né, do Murilo de Carvalho, ainda mais contundente, né, porque me fala dos partidos políticos. E diz ele: a ausência de participação eleitoral encontrava a sua contrapartida na ausência de partido político. Quando um cientista político, né, só vê partidos na cabeça dele, eu me encontro com uma frase desse tipo, eu obviamente entro em crise. Né? Como é possível que, numa república, por mais de 40 anos,
de vigência da Primeira República, nós não encontramos partidos políticos, mesmo tendo eleições, né? Ele diz, sim, o início da República foi marcado pelo esforço de criação de partidos, particularmente na área operária. Vários partidos operários foram organizados, mas nenhum deles teve vida longa. Restava então um sistema político vazio, terrível, não tinha nada. Sem partidos, sem eleitores. Então, se vocês lerem isso, eu aposto que vocês foram obrigados a ler isso para o vestibular, né? É o senso comum onde a prática eleitoral importa apenas, essencialmente, a partir de 46. Antes é o vazio. Seja do ponto de vista da representação política, cadê o eleitor? Seja do ponto de vista do funcionamento do sistema político-partidário, cadê os partidos políticos? Então, a minha ideia, então, apresentar aqui o que chamo de 3 equívocos sobre a Primeira República, que podem ser estendidos depois também para a era varguista. O primeiro é, qual é a figura do eleitor? Se imaginem vocês indo, né, votar. Difícil, né? Hoje em dia vocês fazem isso de forma tranquila, né? Saem no domingo, vão com os amigos, com a mãe, né, até um evento para juntar famílias, a avó, né? Mas naquela época, qual era o sentido da participação eleitoral? O meu argumento é que não existe, ou é difícil, encontrar a ideia do eleitor como sujeito individual. Diferentemente de hoje em dia, onde você vota, em tese, com a tua consciência, mesmo sendo influenciada, okay, pelo convívio, pelo diálogo com parentes, amigos, etc, etc. Naquela época, está errado, do meu ponto de vista, pensar no eleitor como sujeito individual. O voto, naquela época, era pensado mais como uma participação da coletividade, né? E quem participava, às vezes, participava vendendo o próprio voto. Era normal, né? Em determinadas situações, que depois a gente vai ver. O segundo ponto é, obviamente, o papel dos partidos políticos, né? Então, a minha ideia é argumentar nesses termos. Não apenas mostrar que havia partidos políticos competindo, que, portanto, o fenômeno apresentado pela maioria dos historiadores é falso, né? Mas explicar a existência dos partidos políticos. E o meu argumento é totalmente baseado na ideia de rational choice, né? Essencialmente, existem partidos políticos para resolver um problema de ação coletiva. Ou seja, coordenar as elites locais. Coordenar eleitoralmente. Senão, esses caras brigam, dão cacetete, né? A vida política é violência, né? E viver isso no dia a dia tem um custo, né? O partido político resolve esse custo quando se pensa na vida partidária, né? O terceiro ponto é fraude. É um senso comum falar em fraude eleitoral durante a Primeira República, tá certo? Mas qual é o sentido da fraude? Qual é o significado de você forjar atas eleitorais? Ou não permitir que os eleitores adversários não se alistem, né? Tem um sentido nisso? Sempre dentro da perspectiva da rational choice, né? Qual é a racionalidade, então, a minha ideia, das eleições durante a Primeira República? Por fim, apresentar algumas ideias, esboços, né, da evolução desses 3 pontos depois da Primeira República, então pensando já na aproximação que nós temos com a democracia de 46. Né? Então, algumas notas metodológicas, né? Nesse caso, eu uso 2 fontes principais, né?
A primeira delas são as contestações apresentadas pelos candidatos derrotados a nível de distrito eleitoral. O que é uma contestação? Quando os candidatos, na época não tinha justiça eleitoral, né? Então quem decidia a respeito da validade dos diplomas era o próprio parlamento, né? Um pouco maquiavélico, né? Pensem, hoje em dia é o próprio Congresso Nacional que decide quais são os diplomas válidos ou não, né? Mas isso não era assim uma invenção brasileira, era a constante em todos os países do mundo, ok? E nesse processo, claramente, os candidatos derrotados nas urnas iam reclamar a validade dos seus diplomas e chegavam lá dizendo: eu sou eleito, né? Então, a primeira fonte que eu utilizo são essas contestações, reclamações, apresentadas em formas de petições, né? Para o período entre 1900 e 1930, isso me dá um N, né? Um número de petições, de contestações de mais ou menos 500. Né? É muito material, são mais de 10 mil páginas de informações, né? Que foram codificadas, né? Elaboradas em bancos de dados, a respeito do tipo de contestação, o que se estava se contestando, qual era a reclamação, o que se dizia a respeito da vida dos partidos políticos, né? Então essa é a primeira fonte, esse é um exemplo de contestação, de como se iniciava, né? Então algo bem formal, essa na verdade é bem bonitinha, tem outras muito rudes, né? Então tinha quem pagava um advogado para apresentar a contestação, tinha outras contestações onde é claro que o sujeito não tinha elaborado nada de sofisticado, tinha feito isso individualmente, né? Mas o que importa é o reconhecimento dessa fonte como sendo válida para interpretar, né, de forma qualitativa, né, as eleições naquela época. A segunda fonte... E aonde ficaram essas informações? Essas contestações se encontram no diário, nos anais da Câmara dos Deputados, que são disponíveis online, né? Então, uma coisa que a gente faz de casa, né? Diferentemente das contestações, onde você senta no computador, né, em casa, aqui foram feitas várias pesquisas de campo, né, nos jornais da época para encontrar o quê? Os resultados eleitorais. Porque todo mundo fala em eleições, na época, fala de ausência de competição política, fala em ausência de partidos, mas ninguém apresentava os dados, evidências concretas. Então, isso me incomodava muito como pesquisador, né? Porque parte dos historiadores, muitos dos sociólogos, sobretudo de quem trabalha com pensamento político, argumentava a respeito dessa dinâmica sem apresentar evidências concretas, né? Então, o que eu acho que é a velha forma de fazer pesquisa, né, que deveria ser substituída por uma pesquisa mais ativa, né, que implica pesquisa de campo. Nesse caso, então, esse é um exemplo de um resultado eleitoral publicado pelos jornais da época. Eu não lembro se é o caso do... não. A Folha do Norte, acho que é o Pará, né? 1906. Esse de 1906, exatamente, né? Então, o que eu coletei? Né? Essas informações para a Câmara dos Deputados entre 1900 e 1930. Né? Então, na época se votava, eram eleitos deputados a cada 3 anos, né? E os senadores a cada 9. O mandato dos senadores durava 9 anos. Né? Não é que mudou muito, né? Mas é importante frisar que em nenhuma época, durante esse período, cessaram de ter eleições. Sempre tivemos eleições. Diferente de outros países latino-americanos, que passaram por guerra civil, né, períodos de Congresso Nacional fechado, etc., etc., nós sempre tivemos eleições. Então, essas duas fontes me ajudam a entender um pouquinho a respeito da vida política partidária na Primeira República, né? Esse é um slide para relembrar, né? A gente denominou isso de carômetro, né? São todos os presidentes, né,
da Primeira República. E notem que a maioria deles, fora os primeiros dois, esse sujeito aqui, né, que são militares, todos os outros foram presidentes civis. Isso é importante. Outra característica que distingue o Brasil de outras experiências latino-americanas. Né? E o que é importante é distinguir dois períodos. O que vai entre 1889 e 1900 e o sucessivo. O primeiro, talvez vocês estudem na história econômica, é um período de estabilidade política, mas também econômica. Né? É o período do encilhamento, o período do funding law. Né? É o período no qual as elites brigam, mas depois se acordam porque percebem a necessidade de estabilizar as instituições políticas republicanas. Né? E o evento relevante aqui é a tal de política dos governadores. Lembrando? Né? No período que nós chamamos de institucionalização das relações entre executivo e legislativo. Né? E como se deu esse processo de institucionalização? Essencialmente porque houve um acordo a nível das elites para que, em ausência de partidos políticos nacionais, as bancadas dos 21 estados fossem bancadas unânimes, que, na prática, significava que cada bancada respondia diretamente ao próprio governador. É um sistema maluco, do ponto de vista comparativo, porque não temos outras experiências, pelo menos eu não conheço, onde, naquela época, inexistem partidos políticos nacionais, e temos um partido representado no Congresso Nacional por Estado. Né? Como funcionava esse sistema? Eram realmente bancadas fiéis ao governador? A gente não sabe. Né? Falta pesquisa. A Jacqueline está terminando a própria tese de doutorado sobre isso para mostrar justamente quanto também essa ideia, um senso comum presente na literatura, que isso significava apatia do Congresso Nacional, esteja falsa. Né? Então, apesar das bancadas unânimes, o governador frequentemente não conseguia controlar suas próprias bancadas. Então, quando digo que importa entender as eleições nessa época, a questão é, obviamente, termos a noção do próprio processo eleitoral. Esse é o fluxograma que sintetiza as várias fases eleitorais desde o começo até o fim. Né? Que quer dizer o quê? Nós temos a fase do alistamento, né? A definição do lugar de votação, né? A constituição das mesas eleitorais, com presidente e mesários, né? E o próprio dia da eleição. Né? Depois do dia da eleição, nós temos a apuração dos votos nas sessões eleitorais. Então, o primeiro momento pós-eleitoral é o próprio presidente, junto com os mesários, conta os votos, né? Emite uma ata eleitoral, a qual é enviada à junta apuradora. Note-se que os primeiros estágios são todos a nível municipal. Ocorre no município. Né? Então, aí a importância de apontar sobre a relevância justamente do município nessa época, como o momento em que se fazem as eleições, no momento em que se fazem os eleitores. Os eleitores são alistados no município. Tem um famosíssimo livro, talvez na própria economia faça parte da bibliografia, que é do Victor Nunes Leal, Coronelismo em Chá de Voto, que descreve bem esse fenômeno, esse processo eleitoral, mostrando como, no fundo, a base eleitoral, né, é, obviamente, o município. Aqui nós temos sucessivas fases, onde, no âmbito do distrito eleitoral, então, cada estado, os grandes estados eram divididos em distritos eleitorais, né, um pouco como alguém quer fazer hoje em dia, como reforma eleitoral, então dividiu o estado de São Paulo em vários distritos. Né? Na época, São Paulo, Minas Gerais, os grandes estados tinham vários distritos eleitorais,
Então, as atas das sessões eleitorais eram enviadas às juntas apuradoras que contavam de novo os votos para emitir o diploma, né? E esse diploma era enviado depois ao Parlamento Nacional, que fazia o quê? Contava de novo os votos. Era um processo interessante, né? Formal, seguia a norma, né? Não era, então, isso é importante dizer porque significa que não existia essa ideia na lei de fraude. Aliás, nas falas dos vários políticos da época, a reforma eleitoral, a reforma política implicava em diminuir a fraude eleitoral. É claro que por trás tinha a retórica, né, da época que os próprios políticos, evidentemente, tinham dificuldade de lidar com um processo eleitoral que se baseava na violência física, na compra de voto, etc, etc. Né? Então, esse processo chegava no âmbito nacional, era chamado de verificação dos poderes no parlamento. Entre o dia da eleição e a verificação dos poderes no parlamento se passavam 3, 4 meses. Né? Um processo demorado. Né? Qual é, então, e aqui volto aos 3 equívocos que quero discutir com vocês. Primeiro, o papel dos eleitores. Essa é uma charge comum, vocês dão um Google, vocês encontram essa, né? Onde tem a soberania, né? Representada por essa mulher, um senhor velhinho, representando um coronel, né? Que eleva um eleitor. Né? A soberania pergunta, é o Zé Besta? Não, é o Zé Burro. Né? Essa charge representa a lógica, né, o senso comum, né, a respeito de como acontecia a dinâmica eleitoral na época. Né? Se faziam eleitores, os eleitores não tinham cabeça, não tinham consciência, não tinham ideologia, votava de acordo com a posição do próprio coronel. Pois bem, se eu olhar para as contestações, né, aquelas 500 contestações, petições apresentadas pelos candidatos derrotados, né, ao ler aquelas 10.000 páginas dos anais da Câmara dos Deputados, o que eu descobro? Uma série de denúncias, uma série de falas, que mostram como não se votava individualmente, mas se votava coletivamente. Os indivíduos eram levados em grupo. Né? Aqui, um contestante dizia, temos 1.010 eleitores ativos contra 259. Uma contestação apresentada no Espírito Santo. Outro cara mencionava, nas propriedades dos meus amigos e minha, dispomos de 333 eleitores. Eles contavam um a um, né? Sem contar os que residem na cidade de São José da Coroa Grande. O chefe local, o coronel, dispunha apenas de 30 eleitores. E dizer, nós ganhamos, obviamente, porque o cara não tinha eleitor, só tinha 30 sujeitinhos. Né? Então, por fim, esse é o relato interessante do maquinista de uma lancha, né, lá no Pará, que dizia, eu seguia para diversos portos do município para escrever neles nome de cidadãos como eleitores. Então, essa era a prática, era o modus operandi das eleições naquela época. Né? Se alistava coletivamente, se levava os eleitores em grupo, né? Se dava comida no dia da eleição, e não é por acaso que muitas pessoas iam votar, né? E, claro, aqui nós temos que fazer uma diferenciação entre campo e cidade. Essas contestações, a maioria delas, essas frases, são encontradas em situações que contam as histórias de áreas rurais, onde, portanto, era mais fácil alistar em grupo os eleitores. Já no âmbito das cidades, em particular do Rio de Janeiro, a narrativa é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, no Distrito Federal se acusava
um candidato de pagar uma cédula de 2 contos de rei na residência do eleitor que tivesse votado nele. Tivesse votado, ou seja, depois. Né? Que significa que havia um instrumento de controle, né, de como o eleitor votava. Né? Nessa época, em 1904, foi votada uma lei, uma reforma eleitoral que adotava o voto a descoberto. O que significava? Que ao votar, a pessoa declarava quem era o próprio candidato. Coisa perfeita para controlar o eleitor. Né? Então, lembrem, essa é uma dinâmica em que mostra, essencialmente, como o eleitor não tinha consciência, não tinha ideologia, né? E era controlado, seja, eu diria, no campo, seja na cidade, apesar da cidade ter mais independência, então poder vender o próprio voto. Né? Mas essa era a dinâmica das eleições durante a Primeira República. Né? Como eu, obviamente, me filio a uma corrente da ciência política que busca encontrar evidências concretas, eu procurei quantificar o controle sobre os eleitores. Meio difícil, né? Meio maluco. Né? Como é que se faz isso? Minha ideia é essencialmente olhar para a distribuição dos votos na chapa de cada partido político. Essa é uma chapa, né, o resultado eleitoral, os primeiros 3 nomes, né, são de um partido político, o partido que levou. Né? Qual é a ideia que está por trás desse cálculo? É que se o partido, os coronéis, controlam o eleitor, obviamente os coronéis não dispersam votos e os distribuem entre os vários candidatos dentro da chapa. Porque na época, de acordo com o sistema de votação, cada eleitor votava em 2/3 do número de deputados do distrito. E, com a lei de 1904, se permitia ao eleitor de concentrar os números de votos que tinha direito em apenas um candidato. Percebem o problema de coordenação eleitoral? Né? Precisava controlar o eleitor, porque caso esse sujeito de repente acordasse mal naquele dia e decidisse votar, concentrar todos os votos em um candidato e não distribuí-los na chapa, isso poderia ser um problema, porque em situações de competição política, evidentemente, um partido da oposição poderia ganhar. Né? Então, o que eu fiz aqui foi calcular simplesmente um coeficiente de variação dos votos dentro da chapa de cada partido, né? E que me dá essa distribuição, levando em conta as diferenças entre os estados. Né? É difícil dizer qual coeficiente é alto, a ideia de esse alto, esse baixo, mas é óbvio que se nós olharmos para esses dados, os coeficientes de variação de muitos estados me indicam um alto controle por parte dos partidos políticos sobre os próprios eleitores. Né? O caso típico do Rio Grande do Sul, né? Isso é o partido máquina realmente, que fazia as eleições, né? E distribuía seus votos dentro, né, da própria chapa. Né? E o caso atípico é o caso aqui do Distrito Federal, né? Que é descrito realmente por vários historiadores como uma situação de conflito perene, né? Onde não havia uma bancada unânime do Distrito Federal. Né? Uma historiadora fala de bancada de gatos brigando, né, de contínuo durante as sessões parlamentares. Né? E, de certa forma, isso confirma essa ideia da incapacidade dos partidos políticos no Distrito Federal de controlar os próprios candidatos. O mesmo coeficiente calculado apenas para as chapas não eleitas. Né? Antes, as chapas bem-sucedidas, essas são as chapas que não foram bem-sucedidas. Olhem que, no fundo, não é que há uma mudança substantiva do padrão. Né? Novamente, nós temos Distrito Federal, Rio de Janeiro, encabeçando aqui o caso de Pernambuco. Isso demonstra, de certa forma, a dificuldade das oposições, né,
de concentrar, de se organizar internamente nesses estados, não certo nos outros. Então, qual é a minha então, contribuição a respeito desse tópico? Essencialmente dizer o seguinte, que é crucial, quando vocês pensam nas eleições nessa época, pensarmos numa dinâmica coletiva, numa dinâmica presa no âmbito municipal. É no município que se fazem as eleições, ok? Que se fazem os eleitores, que os partidos fazem os eleitores, né? Então, é claro que no processo de transição para a democracia, o X da questão é entender quando vocês ganham consciência, quando vocês ganham um voto ideológico, né? Não é essa época, né, na qual nós podemos observar um eleitor engajado politicamente, né, como nós o percebemos hoje em dia. O segundo equívoco, né, diz respeito aos partidos políticos, né? A ideia da inexistência de partidos políticos, né, é mitigada, a meu entender, pelo conjunto das petições e contestações apresentadas pelos candidatos derrotados. Essa é uma frase que sintetiza, né, a expressão, né, da importância dos partidos políticos de acordo com a perspectiva dos políticos da época, onde diz que, essencialmente, ter sucesso na época sem ser candidato de um partido político é essencialmente impossível. É um testemunho, né, a qual podemos, obviamente, fiz uma análise mais quantitativa depois, né, agregando outros testemunhos que vão na mesma direção, né? Então, essa é uma figura que mostra o percentual de cadeiras de partido vitorioso por bancada, né, nos estados entre 1900 e 1930, mostra claramente que quem ganhava levava tudo. Então, aquela ideia de que na época tinha bancadas unânimes é válida, de certa forma, salvo novamente o caso do Distrito Federal, né? Entretanto, isso significava, como a literatura diz, ausência de competição política? Para tanto, para demistificar esse senso comum, eu fui atrás de dados eleitorais, dos resultados eleitorais, e para calcular o que chamam de competição eleitoral. Qual era o nível de competição eleitoral na época, né? Para isso, o nível de competição eleitoral é calculado simplesmente como uma razão entre o voto, né, do último dos eleitos em cima do voto do primeiro dos excluídos em cima do último dos eleitos, né? Então, isso varia entre 0, onde há um pleito pouco competitivo, como nesse caso, né? Esse é o distrito onde se elegem 4 representantes, então os primeiros 4 foram eleitos, esse é o primeiro dos excluídos, né? Nesse outro caso, nós temos um pleito mais competitivo, onde se percebe que o primeiro dos excluídos, de certa forma, se aproxima muito mais ao último dos eleitos, né? O que esses dados estão dizendo, né? Em primeiro lugar, havia mais de um partido político competindo, porque a literatura diz o seguinte: na época só tinha um partido político por estado, os famosos partidos republicanos, né? E, mais do que isso, esses são os gráficos da competição política nesse eixo Y vertical. Nós temos os níveis de competição política, variação entre 0 e 1, 1 sendo o mais competitivo, né? Vocês observam que há muitos picos de eleições competitivas, eleições renhidas, eleições violentas, se vocês quiserem, né? Mas onde se observa a competição real entre duas forças políticas, entre pelo menos duas forças políticas, né? O fato de que há muita oscilação, né, fora novamente o caso do Distrito Federal,
significa que as oposições tinham dificuldade de se institucionalizar. Mas isso não implica, porém, como todo mundo diz, ausência de competição política e ausência de um sistema partidário nessa época. Esses são os dados que nós temos. A próxima pergunta é, então, por que partidos políticos? Qual era o sentido de termos partidos quase sem programa, quase sem ideologia, que eram todos mais ou menos iguais entre si? Aqui oferece apenas uma resposta entre várias outras, em termos de evidências empíricas. Essa é a chapa do partido político republicano paranaense, no meio a figura do senador, e ao lado os 4 candidatos à deputação. Porque o que essa notícia de jornal está me dizendo, essencialmente? Está me dizendo que era o partido político que coordenava a preparação das eleições. Imaginem acordar vários coronéis, vários políticos, várias lideranças dentro do Estado para ser deputados. Como se fazia isso? Precisava de um acordo, de uma negociação. Essa negociação era constante, no caso das eleições. E numa contestação, numa petição, isso emerge de forma clara. Tendo ouvido os diretórios, os chefes locais, sobre as indicações dos nomes que devem compor as chapas com que ele pretende pleitear as próximas eleições federais, vem de acordo com elas e, reeditando a lista organizada no Rio pelo chefe supremo do partido, apresentar ao sufrágio do eleitorado goiano a presente chapa. Negociação interna, prévia. Como hoje em dia, ninguém se sai candidato por si só, por vontade própria. Tem uma negociação, obviamente, dependendo do partido político, que antecede o pleito eleitoral. Então, a minha resposta é nesses termos. Precisava coordenar as disputas entre as elites locais. E o partido resolve isso. Tem o papel de resolver o conflito entre as elites locais, dentro dos estados. Terceiro equívoco, fraude eleitoral. Parece difícil questionar a ideia de fraude eleitoral, porque elas eram presentes, evidentes, constantes. Qual é a minha percepção da fraude? Nessa fala de um contestante, se percebe claramente uma coisa, que fraude implicava em ter o controle do processo eleitoral, controlar o alistamento, controlar a eleição das mesas eleitorais, que inicialmente contavam os votos, controlar a formação e a organização da junta apuradora, que na segunda fase controlava, novamente contava os votos. O que isso significa, essencialmente? Que quando eu penso na fraude, essa minha interpretação da fraude que resgata o debate internacional, apresentado por outros historiadores, para o caso inglês, francês, italiano, argentino, chileno, por exemplo, que existia na época o que eles chamam de governo eleitor. É o governo que faz as eleições. Que significa que o partido do governo alista e exclui os eleitores da oposição. O partido do governo faz as mesas, brigando, excluindo os mesários da oposição. E, eventualmente, quando dá pau e não consegue, o que faz? O presidente na mesa pega a urna, leva para a própria residência e faz a eleição. Isso é denunciar a fraude, de um lado, e ao mesmo tempo, porém, entender a lógica da fraude. Entender que se tratava de um processo de controle do processo eleitoral como um todo, do alistamento até a contagem dos votos. Então, nesse sentido, é claro que... O voto era obrigatório naquela época? Não, vira em 32. Nesse sentido, o que eu tentei fazer aqui é uma relação entre razões da fraude, ou melhor,
razões da presença da contestação de um contestante que denunciava a fraude e nível de competitividade, né? Aquele indicador que varia entre 0 e 1. Né? Obviamente isso mostra claramente, né, que se trata de situações diferentes no momento em que nós temos a denúncia da fraude, né, aqui é porque temos níveis elevados de competição política. Né? O que significa, de outro lado, que aquela tentativa por parte do situacionista, dos governos da situação, de controlar o processo eleitoral nas suas várias fases, não deu certo. E chega até o Congresso Nacional, onde os caras brigam e apresentam suas petições e contestações, né? Perante, no fundo, também a opinião pública, sabendo que iam perder. A maioria deles perdeu, né? Não era reconhecido, né, depois no processo de verificação no Congresso Nacional. Né? Então, esse que eu tenho assim, como síntese geral desse processo de análise dos pleitos na Primeira República, essencialmente é esse. As eleições naquela época se caracterizam pela competição entre partidos políticos, né, a nível estadual, que cooptam eleitores de forma coletiva. A fraude era um mecanismo para ganhar as eleições, aplicada seja por governista, seja por partido de oposição. Né? Então, pensar o que tem antes de 1946 é isso, ter em mente esse quadro. Né? É um quadro que é tão diferente de outros países. Não, porque vocês sempre têm em mente essa coisa do que o Brasil deu mal, né? Desde lá do Império, desde os portugueses. Né? Nós temos uma história que não deu certo, enquanto outros países vivenciaram uma prática, uma dinâmica do fortalecimento das instituições já no século XIX. Né? Essa é uma charge, né, de como aconteciam as eleições representativas, de como aconteciam as eleições na Alemanha durante o Império naquela época, né? Onde se mostra claramente o diálogo entre um padre e os eleitores, todos homens, né? Onde se diz, essencialmente, o padre diz, olha, não quero influenciar vocês, mas saibam muito bem que se vocês votarem para o Farmer League, vocês vão perder o paraíso. Então, era um tipo diferente de fraude eleitoral, se vocês quiserem. Aqui no Brasil tinha mais essa coisa de violência física, de bater nos adversários, de ganhar as eleições alistando eleitores, né, ou fazendo as mesas eleitorais que contavam os votos. Já na Prússia ou no Império Alemão, a prática era mais da intimidação do eleitor. Né? Mais ainda, prática desse tipo era vigente na Itália, por exemplo, onde o Papa dizia claramente que os católicos não tinham e não podiam votar. Ok? Mais drástico ainda, mais radical. Né? Aliás, por além de não votar, dizia claramente que um católico não podia aderir a nenhum partido político. Isso até 1910, 12, mais ou menos. Né? Esse outro caso na Argentina, né? O interessante é o cara, o Dom Bartolo, né? o coronel de lá, né? Que se chamava apelidado de Dom, né? Chega lá e é legal como diz, abram, que vou escrever a minha marrada. Né? A ideia de uma manada de eleitores, de que não tem um eleitor, mas um conjunto de eleitores que chega lá, né? E que está sob o domínio de uma pessoa. Né? Então esse quadro, no fundo, se confirma também do ponto de vista comparativo. O Brasil não era tão diferente dos demais países quando pensamos em eleições nessa época. Né? Sem falar dos Estados Unidos, porrete, assim, aí tem uma questão racial muito mais radical e forte naquele caso. Né? Então, o que, sintetizando, esse é um quadro de um autor, digamos, clássico na ciência política, Adam Chevosky, né? Que mostra como se altera,
sobretudo os resultados eleitorais, se nós consideramos a evolução de 1800 até 2000. Né? O que muda aqui naquela época, no fundo, o participante governista sempre levava, sempre ganhava. Né? E tinha pouca alternância no poder, sempre os mesmos partidos no poder. Isso é, de certa forma, um indicador de democratização. Né? Por que nós estamos numa democracia? Porque mudam os governos, de vez em quando, né? Não importa como mudam, né? A gente pode questionar isso, mas, enfim, o que acontece é que há mudança do quadro partidário, né? De quem está no governo. Né? Alguém perde, ganha de uma vez, perde na outra. Né? Isso é a definição básica de democracia. O que acontece com a Revolução de 30? Né? A Revolução de 30 nasce, do ponto de vista da dinâmica eleitoral, com um código eleitoral de 1932 altamente revolucionário. Ele introduz uma mudança do sistema eleitoral, se passa de um sistema majoritário para um sistema de eleição proporcional. Né? Por que isso é importante? O que a proporcional faz? Né? Distribui, em tese, os votos proporcionais entre os vários partidos políticos, que é uma garantia para as oposições. Essa é uma revolução, se vocês pensarem, a ideia de bancadas unânimes, ou com a mudança para a Revolução de 30, nós temos a oportunidade de que as oposições entram no Congresso Nacional, sejam representadas. O segundo ponto é o voto obrigatório. O terceiro é o voto para as mulheres. Para os homens virou obrigatório, para as mulheres não virou obrigatório. Né? Virá a ser depois, né, nos anos 45. A invenção da justiça eleitoral, né, um corpo independente que a lista faz as mesas e conta os votos. Isso é revolucionário. Porque, como na época eles gostavam de dizer, significava terminar com a fraude eleitoral. Acabar com as fraudes eleitorais. Acabar com a influência dos coronéis no processo eleitoral. E, por fim, o voto secreto, que também essa é uma medida importantíssima. Então, o eleitor entra numa cabine, onde ele pode dar o próprio voto sem ser visto. Essa uma foto de uma mulher votando na época, então está cheio nos jornais da época de fotos desse tipo, que o momento realmente era importante, impactante. Eu queria trazer aqui como exemplo de ausência de mudança, a despeito da introdução do Código Eleitoral, o caso da Justiça Eleitoral. Ou seja, na minha versão, na minha interpretação atual, né, esse código que tanto inova, tanto introduz, na verdade não introduz quase nada, em termos de práticas comuns, de como os partidos ganhavam as eleições. Né? Isso porque essa é uma versão oficial do próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Aqueles livrinhos que eles gostam de distribuir quando você vai lá visitar, tem esse livrinho, peguei essa frase, né? A ideia de criar um órgão independente para cuidar exclusivamente das eleições é bem razoável. Especialmente quando se tem como tradição prática de fraudes eleitorais desde o Império. Né? Essa autovalorização, né? A ideia, olha como a gente, né? Desde lá do começo, a gente é bom pra caramba. Né? A gente visa o bem comum. Né? A demanda social por eleições limpas, a demanda social nos anos 30, por eleições limpas e confiáveis era tamanha que um dos primeiros atos do governo provisório foi a criação de uma comissão de reforma da legislação eleitoral, cujo trabalho resultou na elaboração do próprio Código Eleitoral. Agora, pense nesse fluxograma. O que faz a Justiça Eleitoral? Estou procurando uma razão, então algo de irracional por trás da introdução da Justiça Eleitoral. Né? A Justiça Eleitoral acaba com esse processo inteiro. Quem alista é a Justiça, são os juízes. Quem escolhe as sessões onde se vota são os juízes. Então, por exemplo, não se vota mais na casa do coronel, nem se escolhe uma sessão eleitoral perto, próxima ou vizinha à delegacia da polícia.
né? Onde a polícia pode controlar os eleitores e eventualmente bater nos oposicionistas, né? As mesas se constituem pela justiça, quem analisa os votos é a própria justiça eleitoral e assim diante se tira definitivamente do âmbito do Congresso Nacional última fase, onde eram os próprios deputados que avaliavam a si mesmos e diziam esse diploma é válido ou não, né? Qual é a racionalidade desse processo, né? Faz sentido, né? Todo mundo clama em termos de moralização das eleições, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: o que na verdade se faz aqui, as elites revolucionárias dos 30 estão fazendo é tirar o poder dos coronéis. Acabar com a possibilidade de que os coronéis que voltam, né, depois de 2, 3 anos, de alguns em exílio, outros ficaram, né, no interior, fugindo, etc., etc., limitando-se a fazer política nas próprias fazendas, voltam em massa a se organizar para as eleições para a Constituinte de 1933. Né? Então, qual é o papel da justiça eleitoral aqui? Se nós pensarmos na dinâmica eleitoral. Impossibilidade dos coronéis de influenciar o processo eleitoral. Se tira a capacidade de contar voto, de fazer mesário, até, de certa forma, né, de definir os lugares de votação. Qual era o grande problema? Um dos grandes problemas, eu quero apontar aqui. Esse é um título eleitoral da época. Bonitinho, né? Dos anos 37, acho. Olhem essa foto. Alguém inventou de que era obrigatório para ter um título eleitoral a foto, ter uma fotografia. Se imagine quantas pessoas na época tinham possibilidade de pagar um fotógrafo. Né? Em muitas cidades, de acordo com várias contestações, artigos de jornais, é claro que muitas cidades do interior nem sequer tinham fotógrafo. Ou seja, o cara, para se alistar, tinha que ir para a capital, para a cidade mais importante. Logo, quem alistava, de fato, as pessoas? Quem preparava o título eleitoral e os vários documentos que precisavam para obter o título eleitoral? Os partidos políticos. Tudo, mais uma vez, ficava nas mãos dos partidos políticos. Então, aquela ideia de controle sobre os eleitores se mantém, com outros mecanismos, que nesse caso é justamente a tentativa de ganhar as eleições apenas controlando os eleitores. Essa é a grande mudança dos anos 30. Não há mais a possibilidade de fraudar as eleições contando os votos na casa do coronel, né, ou fazendo mesários, mas sobra a importante medida de fazer eleitores, alistar eleitores. Então, na primeira fase do próprio processo eleitoral. Então, esse é um exemplo, né, eu vou terminar, né, de como era feita a publicidade do próprio alistamento por parte do partido político, isso no Paraná, né, onde se dizia que alistem-se, né, a gente, para fazer isso, vocês podem procurar o posto número 1, posto número 2, na rua tal, número tal, nós precisamos de 30 mil eleitores, né, para tanto, e não se preocupe que a burocracia do partido faz isso para vocês. Ok? Né? Então, percebem-se como, apesar da lei dizer que o alistamento era incumbência da justiça eleitoral, no fundo, quem fazia alistamento eram os próprios partidos políticos. Isso se manteve por vários anos depois. Eu ainda não cheguei a estudar 46 e 64, que é a próxima etapa, mas, em meu modo de entender, pelo menos entre 46 e os anos 50 e 55, nada muda, né? Ou pouco muda. Né? Então, quais são as minhas conclusões, ainda que parciais, já que tem que fazer muita pesquisa sobre isso? Né? A gente tem que lembrar que eleições sempre existiram, desde o Império, né? Existem independentemente do regime. Sendo democrático, autoritário, sempre temos eleições, ok?
No século XIX, essas eleições eram renhidas, combatidas, né? E, de certa forma, o teatro eleitoral se caracterizava pela fraude constante. Mas a fraude não tem que ser entendida como desvirtuamento da lei. A fraude era a característica, era um mecanismo que se serviam os partidos da época para ganhar as eleições. Em 30, com a invenção da justiça eleitoral, sobretudo, se acaba com parte desse mecanismo, porém concentrando o poder definitivo de controle dos eleitores sobre os partidos políticos. Essa é a grande, a meu modo de entender, invenção dos anos 30. Né? Ou seja, os partidos políticos se tornaram ainda mais fortes. Né? É por meio deles que se faziam as eleições, se filtravam os eleitores. Né? E quando nós pensamos na necessidade de entender a passagem de regimes autoritários, oligárquicos, como era na época, para a democracia, eu creio que seja fundamental, essencialmente, focar dois aspectos. Né? Em primeiro lugar, a disputa entre as elites políticas da época. Né? Porque essas elites mudam constantemente as regras, e porque essas elites mudam as regras, obviamente, para se manter no poder. Né? Então, países como na Europa, Bélgica, Itália e várias outras experiências da própria Alemanha introduzem no começo do século XX, se passa de sistemas majoritários para proporcionais, não tanto para garantir a representação às minorias excluídas antes, mas porque os próprios governistas percebiam que, essencialmente, ou se garantia acesso às oposições, ou o risco era a guerra civil. Né? Então, a passagem para um sistema proporcional pode ser entendido, por exemplo, nesses termos, bem racionais. A necessidade de se manter o poder, que é algo que o próprio sistema proporcional garante, diferente de um sistema majoritário, onde quem ganha leva tudo. Né? E, em segundo lugar, entender como os eleitores se tornam pessoas que votam com consciência e ideologia. Ou seja, vocês, a gente. Né? Porque vocês podem escolher individualmente, mesmo sendo condicionados no papo, no dia a dia, né, com outras pessoas, né, que não era o caso das eleições naquela época. Né? Então, isso é tudo por enquanto. Obrigado. Ficamos por aqui com mais uma edição dos Especiais TV USP sobre a série Ciência Política. Eu espero que tenha contribuído com a sua visão de mundo. Nós continuamos contando com a sua parceria. Lembre que esse e outros projetos da TV USP contam sempre com a sua participação. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários, que são todos muito bem-vindos, através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Snapchat e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!